Bora lá, gente. Aula 53. Na aula anterior, aula 52, coloquei alguns vídeos aí para vocês assistirem. Hoje vamos falar do fim da guerra mesmo. Como eu já falei na aula 51, quem não assistiu às aulas anteriores, assista para entender. A Primeira Guerra Mundial, por muitos anos, foi uma guerra que ficou travada, ficou empatada, vamos dizer assim, tá? Um termo mais fácil de entender. As forças se equivaliam, então nem os alemães e austríacos conseguiam empurrar ingleses e franceses e nem o contrário, tá? As forças ficaram paradas numa guerra que levou anos, um custo altíssimo financeiro, um custo de humano altíssimo, a quantidade de mortes absurda, mas que não havia evolução. O tempo passava e nunca parecia que ninguém estava perto de uma vitória. E não estava mesmo. Tá? A saída da Rússia da guerra em 1917, por causa da Revolução Russa, que a gente já falou aqui também, tem umas aulas atrás, quem não viu, veja, para entender, vai abrir caminho para uma superioridade alemã. Tá? Então os alemães, com a saída dos russos, de repente vão ter um campo mais aberto para uma provável vitória das potências centrais, uma provável vitória de alemães e austro-húngaros. Mas isso vai ter uma contrapartida, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, a saída da Rússia e a Revolução Russa, o surgimento do comunismo, vai fazer com que os americanos, aliado a outros motivos, o medo de tomar um calote de ingleses e franceses, a necessidade de impedir um avanço comunista, alguns navios americanos foram atacados por submarinos alemães, se bem que isso já havia acontecido, não é o motivo, fez com que os americanos entrassem na guerra. Uma guerra que os americanos desde sempre tratavam como uma guerra que não interessava a eles. Tá? Então os americanos, e aí estou falando dos estadunidenses e americanos em geral, tá? Todos os países da América tratavam essa guerra como uma guerra que não lhes pertencia. Tá? Mas a partir de 1917, os Estados Unidos vai sentir a necessidade de entrar nessa guerra. Entrar tanto para garantir que todos os empréstimos, todas as dívidas de ingleses e franceses seriam pagas, seriam saldadas, como também para impedir que o comunismo ganhasse espaço numa Europa empobrecida. Então, a Revolução Russa, a entrada do comunismo real na Europa, vai trazer consigo o medo de todos os demais países que esse comunismo ganhasse espaço. Uma Europa empobrecida, destruída pela guerra, a população passando por necessidade em todos os países, era um campo aberto para que o comunismo ganhasse espaço. Então os Estados Unidos decidem entrar na guerra principalmente para evitar, para que essa guerra acabasse logo, para que os países europeus, vitoriosos ou derrotados, voltassem a crescer, que a economia desses países ressurgisse, para que o povo com trabalho, com dinheiro, não se deixasse levar por ideais comunistas, tá certo? Então esse é o motivo da entrada dos Estados Unidos na guerra, o principal motivo. Então os Estados Unidos entram e aí a balança vai pender para o outro lado, né? Então os alemães, que até começavam a levar uma vantagem com a saída da Rússia, de repente se veem numa guerra perdida. A entrada dos Estados Unidos, que vai se aliar com Inglaterra e França, marca a derrota alemã. Então, a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra, alemães e austro-húngaros já têm a certeza de que estão derrotados. Tá? Não havia uma forma, uma maneira de enfrentar a Tríplice Entente, né? Essa aliança de ingleses e franceses, apoiada com os Estados Unidos, porque aí você tem equipamentos, um exército novo, um exército descansado, um exército treinado, armas moderníssimas, de última geração, em quantidade inesgotável. Os Estados Unidos tinham condição de mandar quantas armas ele quisesse para a guerra, quanta munição ele quisesse.
Então, essa entrada vai desequilibrar a balança e a vitória será claramente da Tríplice Entente, né, de França e Inglaterra, agora com aliança com os Estados Unidos. Isso não quer dizer que a guerra acabou. Tá? Então os Estados Unidos entram na guerra, mas a guerra continua. Continua porque, eu já citei isso numa aula anterior, continua porque a Alemanha, entendam o que eu vou falar, essa guerra que quando se iniciou seria uma guerra rápida, uma guerra que ninguém tinha dúvida de que seria uma guerra brutal, mas ninguém imaginou o tamanho da brutalidade. Ninguém imaginou o nível de desumanidade, de destruição que essa guerra traria. E essa destruição, essa desumanidade, o ataque a civis, a cidades, a morte de milhares e milhares e milhares de civis, de mulheres, de crianças, tanto de um exército quanto do outro, porque ambos fizeram isso, tá? Ninguém é inocente nessa guerra, não. Vai trazer um rancor, um ranço, como vocês usam, né? Difícil de deixar passar. Então, chega um momento da guerra em que você perder a guerra não é só você não conseguir os seus objetivos. Você passa a temer pela reação do vitorioso, porque o vitorioso ele tem plenos poderes sobre o derrotado. Então, qual a punição que o grupo vitorioso daria para o grupo derrotado? Numa guerra comum, essas punições eram duras. Nessa guerra, depois de tanto rancor, de tanto ranço, de tanta crueldade, ambos os lados temiam por essa reação. Qual seria essa punição? Não sei se vocês conseguem me entender. Tanto os alemães e austríacos de um lado, quanto franceses e ingleses do outro, sabiam que se derrotados, além da derrota, além de tudo que eles perderam, eles ainda receberiam uma punição exemplar pelas atrocidades que eles fizeram. Porque ambos fizeram. Então que o lado vitorioso usaria a vitória para punir o derrotado ainda mais, por tudo que foi feito. Como se fosse uma vingança. Mesmo seria derrotado e ainda sofreria uma vingança por tudo o que fez. Então, chega um momento nessa guerra que perder já não é mais opção para nenhum lado. Se render não é opção para nenhum dos lados. Porque essa rendição, além da derrota, traria junto essa punição, essa revanche, esse revanchismo. Quando os alemães notam que vão perder, eles percebem que eles vão ser derrotados. E eles percebem. O objetivo dos alemães muda. Eles não vão lutar mais para ganhar a guerra. Eles vão lutar para conseguir uma rendição mais favorável. Eles vão lutar, eles vão querer endurecer essa guerra, fazer essa guerra ser tão difícil para ingleses e franceses e americanos, que esses ingleses, franceses e americanos aceitem uma vitória pura, sem direito a punir os alemães. Certo? O que eles querem é que seja tão difícil para ingleses, franceses e americanos e os Estados Unidos, que eles aceitem uma rendição simples. Que eles não destruam a Alemanha, que eles não punam os alemães. Os alemães têm medo de se render e serem punidos. Então eles vão dificultar a guerra para negociar termos mais favoráveis, fazer uma negociação de uma rendição que não prejudique tanto a eles. Eles sabem que eles vão ter que se render em algum momento, eles sabem que eles vão perder. Mas eles querem perder em condições menos ruins, menos horrorosas. Para isso eles vão endurecer a guerra a partir da entrada dos Estados Unidos. Esse pensamento ele vai encontrar eco, ele vai encontrar espaço também. Eu estou no abre e fecha de zíper aqui, eu tenho toque com o zíper. E com a barba, essa vocês já sabem que vocês até me imitam. Mas os Estados Unidos vai ecoar também essa ideia.
os Estados Unidos não está muito interessado em quem vai ganhar. Ele está lutando do lado da Inglaterra e da França, porque Inglaterra e França devem mais dinheiro para eles. Então eles escolheram esse lado, porque se os ingleses e franceses fossem derrotados, talvez não tivessem dinheiro para pagar a fortuna que eles devem para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos decidiu entrar desse lado. Mas os Estados Unidos está pouco se lixando em quem vai ganhar. Os Estados Unidos querem que a guerra acabe. Para quê? Para que esses países europeus, todos vencedores e derrotados, se reconstruam, impedindo assim que o comunismo se alastre. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse que haja punições. As punições dificultam essa reconstrução. Os Estados Unidos querem o quê? Que a guerra acabe, que haja um vencedor, um lado derrotado, que haja uma rendição, que vai haver alguma punição, mas uma punição razoável, e que todos esses países comecem a se reconstruir e impeçam que o comunismo soviético ganhe espaço. Esse é o interesse. Então, quando a Alemanha endurece a guerra, os Estados Unidos ecoam esse pensamento. Vamos aceitar uma rendição em condições favoráveis, vamos aceitar uma rendição em condições menos violentas. Você tem nos Estados Unidos um presidente com nome complicadinho, Woodrow Wilson, que é um professor universitário, é um cara que, com uma linha de pensamento, professor é gente boa, cara. Professor não quer guerra, professor não quer guerra com ninguém, não quer violência, não quer essas coisas. O cara quer, óbvio que ele manda o país dele à guerra, ele sabe do que vai acontecer, mas ele quer um tratado, ele quer um final de guerra que não cause mais conflito. Ele quer um final de guerra que traga paz. Ele quer que o derrotado não se sinta ofendido, não se sinta humilhado pelo vencedor. Porque eles sabem, todo mundo sabe, que um derrotado humilhado é mais perigoso do que qualquer coisa. Porque ele pode querer uma vingança, ele pode querer uma revanche. Então esse Woodrow Wilson, os Estados Unidos, outros países, outros emissários do mundo todo, com a guerra rolando ainda, vão solicitar uma negociação de uma guerra que acabe em termos confortáveis. Então, a vitória será de ingleses, franceses e Estados Unidos? Sim. Os alemães sabem? Sabem. Os austríacos sabem? Sabem. Agora, nesse último ano de guerra, eles não estão lutando pela vitória. Eles estão lutando pelo quê? Por termos de rendição favoráveis. E os alemães vão encontrar apoio nos inimigos, nos Estados Unidos da América. Tá certo? Na próxima aula, a gente falará sobre o Tratado de Versalhes, tá? Que é o tratado que vai acontecer após a derrota oficial da Alemanha. Então, quando a Alemanha finalmente se rende, vai ser assinado um documento chamado Tratado de Versalhes, que vai colocar aí as regras, as normas dessa rendição. Falaremos disso na próxima aula, tá bom? Até mais, gente. Fui.